contrapondo as opiniões aqui emitidas pela Luciana e pelo Zé Ricardo, mas trazendo alguns elementos do texto da lei e alguns elementos fáticos para a gente debater. Eu quero começar aqui, o relator no Senado, da matéria, tem uma reconhecida atuação no movimento ambientalista. A Luciana fez questão de fazer esse registro aqui na sua apresentação. E é um senador renomado do Partido dos Trabalhadores, uma tradição de participação no movimento ambientalista. E eu quero aqui trazer uma frase dele. Eu quero começar esse debate com uma frase do senador Jorge Viana, que ele diz o seguinte: o deputado Aldo Rebelo trabalhou 2 anos no projeto, andou o Brasil inteiro, ouviu vários setores e fez um relatório aprovado por mais de 410 votos. Dos 69 artigos do novo Código Florestal, a grande maioria tem consenso. O importante é buscar entendimento nas questões que ainda estão pendentes. Estou seguro que dá para buscar esse entendimento. Esse é o depoimento preliminar do senador relator no Senado. E eu ouvi a intervenção da Luciana, e eu, quando cheguei aqui, eu brincava com ela, que a Luciana é minha grande amiga, e dizia: hoje nós vamos estar de lados opostos. Mas nós fomos começando a conversar e fomos vendo que sobra muito pouco de polêmica no relatório. Agora, o que sobra de polêmica é muito essencial para o debate. Sobra de polêmica maior no relatório a questão da recomposição e a questão da anistia das multas. E eu vou chegar lá. Vou chegar lá porque eu penso que, primeiro, nós temos que ter noção de que o problema não é só a lei. Nós temos uma lei desde 1965 e nós temos que refletir. Essa lei foi capaz de conter o avanço do desmatamento na Amazônia e no Brasil como um todo? Essa lei foi capaz de conter os conflitos agrários no Pará? Essa lei foi capaz de conter o avanço pelo sul da Amazônia da atividade agropecuária e madeireira? Essa lei foi capaz de conter isso? Absolutamente não. Todos nós estamos concordando que o Código, como está, é uma lei muito avançada. Mas não basta a lei. Não basta a lei. Nós temos problemas que passam pela pouca fiscalização, que tem avançado muito nos últimos anos. Nós temos problemas que passam pela morosidade da nossa justiça, do nosso poder judiciário. Nós temos que passar pela falta de investimentos econômicos, portanto, pela falta de oferecimento de alternativas econômicas de geração de emprego e renda para quem vive dessas atividades, o pequeno, o médio e o grande. Nós temos problema de corrupção nessa área, que não é pequena, e nós temos problema de uma cultura de descumprimento da lei, que infelizmente existe na cidade e existe também no campo. O homem que ocupa a calçada da casa dele, que estaciona o carro em cima da calçada, é o mesmo que comete um ilícito ambiental na área rural da Amazônia, ou seja lá, de que local for. Portanto, eu penso que nós temos que refletir primeiro sobre os mecanismos jurídicos, e aí eu falo um pouco com a minha formação de advogado, mas eu quero refletir um pouco sobre os mecanismos jurídicos de atualização do Código Florestal. O Código Florestal é um projeto de lei de 1965, atualizados de lá até aqui com medidas provisórias, decretos e resoluções do CONAMA. Esses são os mecanismos de atualização do Código Ambiental de 1965 para cá. Você pega mesmo a decisão de ampliar o percentual de reserva legal na Amazônia, de 50, que era o texto original do Código, para 80, que é o texto atual. Uma decisão absolutamente justa e absolutamente correta, mas que foi estabelecida em 1996, pela medida provisória 1511 de 96, que foi reeditada 67 vezes. Portanto, nunca passou pelo devido projeto legislativo, nunca passou pela devida decisão republicana, que é a decisão do Congresso Nacional com as suas qualidades
Portanto, me parece que nós precisamos cuidar de três questões essencialmente. Primeiro, existem desmatamentos na Amazônia e fora da Amazônia que foram feitos dentro da legalidade, com a lei da época do desmatamento, e que passaram para a ilegalidade com a mudança da lei. Tem que ser dado um tratamento a isso, porque a obrigação hoje é de recomposição. Quem desmatou mais de 80% da sua área na Amazônia em 1990 até 1996, o fez por autorização legal. No entanto, com a medida provisória 1511, de um dia para o outro passou para a legalidade, com prazo de recomposição. E eu estou refletindo sobre isso, não para discordar da obrigação de recomposição, mas para discutir os mecanismos de financiamento dessa recomposição. Porque o mecanismo de financiamento da recomposição, para quem ampliou, diminuiu a reserva legal na legalidade e passou para a ilegalidade depois, tem que necessariamente ter a participação do Estado e o fomento do Estado, porque ele agiu na legalidade. Diferente, e aí eu vou para a segunda etapa, de quem desmatou dentro já na ilegalidade, de quem após 1996 desmatou mais de 20% do seu módulo. E é óbvio que para esse devem ser definidas as medidas de reparação e de punição dura. E o terceiro aspecto, os mecanismos para lidar, para estancar a sangria, os mecanismos para diminuir a ilegalidade. E eu quero aqui usar o texto da lei, porque a base real, para tentar fugir de um debate que se tornou, em certo aspecto, não no discurso da Luciana de forma nenhuma, nem no discurso do Zé Ricardo, mas que se tornou, em certa parcela da sociedade, um discurso absolutamente maniqueísta, de prós e contras, e muitas vezes maniqueístas, sem ler o texto da lei. Portanto, eu quero me ater aqui em alguns aspectos ao texto da lei e a questão da anistia das multas. Eu comentava aqui com a Luciana, a lei, a proposta de modificação da lei, ela é praticamente cópia, e eu estou aqui com a cópia do decreto, de um decreto publicado pelo presidente Lula e pelo ex-ministro Carlos Lippe, que é o decreto 7.029/2009. Portanto, se alguém discutiu a anistia, ela não apareceu, não boiou nesse debate da reforma do Código Florestal. Ela boiou com a publicação pelo presidente Lula e o ministro Carlos Lippe do decreto federal número 7.029. E eu vou ler o decreto, não vou ler todo, para não me tornar cansativo, mas vou ler parte dele aqui. A adesão ao programa Mais Ambiente suspenderá a cobrança das multas aplicadas em decorrência das infrações aos dispositivos referidos no parágrafo 1º, exceto nos casos com julgamento definitivo na esfera administrativa. E o parágrafo 3º, cumprindo integralmente o termo de adesão e compromisso dos prazos e condições estabelecidas, as multas aplicadas em decorrência das infrações a que se refere o parágrafo 1º serão consideradas como convertidas em serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. A anistia da multa está aqui já. Já está valendo hoje. A partir desde 2009. No entanto, se nós pegarmos e compararmos o decreto com a mudança do projeto, proposta do projeto de lei, deputado Ricardo, nós vamos ver que a mudança proposta pelo projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, hoje no Senado, é menos danosa do que esse decreto publicado pelo presidente Lula em 2009. Por um motivo simples. O prazo para permitir a regularização da lei é 22 de julho de 2008. Portanto, apenas aqueles que tivessem cometido ilícitos ambientais até 22 de julho de 2008. Essa é a proposta da lei. O que está valendo hoje, que é o decreto 7.029, o prazo é até 11 de dezembro de 2008.
o que diz hoje o decreto? Que quem cometeu algum ilícito ambiental, se aderir ao programa Mais Ambiente, fica isento do pagamento da multa, ela é convertida em compensações ambientais, desde que esse desmatamento irregular tenha sido feito até 11 de dezembro de 2009. Veio a proposta de reforma e eu estou com o texto da lei, o texto original aprovado da lei, e reduz os prazos para 22 de julho de 2008. Talvez até o errado seja os dois. Agora, o governo federal, para dizer que é contra a anistia das multas, ele tem que imediatamente revogar o decreto 709, o decreto 7.029, que tem um texto praticamente idêntico ao texto aprovado pela Câmara dos Deputados e hoje em apreciação no Senado Federal. E talvez até esse seja o melhor caminho. Acho que nós temos que refletir se é esse o melhor caminho. Pode ser, mas temos que refletir sobre ele. Em relação às APPs, né, há um discurso muito forte no sentido de que haveria avanço nas áreas de APP, avanço de desmatamento nas áreas de preservação permanente. E eu vou novamente me socorrer do texto da lei, que eu posso até discordar, ser contra a reforma, ser a favor, mas eu só posso ser contra o que está escrito na lei, eu não posso ser contra uma suposição. O texto da lei, artigo 8º, a intervenção ou supressão de vegetação em área de preservação permanente e a manutenção de atividades consolidadas até 22 de julho de 2008 ocorrerão nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social e baixo impacto ambiental previstas em lei. E aí vem o parágrafo 4º, que resolve isso, se vai haver ou não avanço nas áreas de preservação permanente. O PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, regularizará a manutenção de outras atividades consolidadas em área de preservação permanente, vedada a expansão das áreas ocupadas. O texto final aprovado foi esse, com a redação da emenda número 164. Esse foi o texto final aprovado, esse foi o texto que está no Senado da República. Muito claro, vedada a expansão das áreas ocupadas. Portanto, eu quero aqui, ao final, travar uma reflexão já muito focada e muito fática em relação ao Estado do Amazonas. O deputado Zé Ricardo abordou bem as questões urbanísticas, as questões da cidade de Manaus, e eu quero abordar aqui algumas realidades em relação ao homem do interior. E quero citar aqui 4 exemplos. O primeiro exemplo, na verdade, 3 exemplos. O município do Apuí, que talvez seja uma das áreas mais degradadas aqui no estado do Amazonas, por conta do crescimento da atividade pecuária. Foi o Estado brasileiro que colocou aqueles homens e mulheres lá. Aquilo ali era um assentamento. A ditadura militar pegou aquelas pessoas e para ocupar a Amazônia, colocou lá no Apuí e deixou lá sem assistência técnica, sem financiamento, sem fomento, sem nada. Passados 40 anos, o Estado brasileiro lembrou que eles estão lá. E agora, corretamente, tem uma firme ação ambiental na área. Cito mais 2 exemplos vinculados a essa questão do texto do Código Ambiental. Pelo texto do Código Ambiental, eu vou simplificar nos rios de grandes leitos, por exemplo, os nossos rios, Amazonas e o Solimões e o Rio Negro, a APP é de 500 metros. Isso significa que nós temos que retirar, e pela letra fria da lei, e todos nós concordamos, eu tenho certeza que a Luciana concorda também, que tem que haver consenso nesse debate, porque pela letra fria da lei, tem que derrubar a casa de todos os ribeirinhos do estado do Amazonas. E quem conhece o interior do estado do Amazonas, sabe onde o ribeirinho mora. Ele mora na beira do rio. Ele não mora 500 metros para dentro do leito do rio. Mas, cumprida a letra fria da lei, tem que empurrar para 500 metros para fora do leito do rio. Tem que acabar com todo o cultivo de juta nas várzeas, porque não pode ter cultivo na várzea na região do Amazonas. O cultivo de juta na várzea na região amazônica é milenar.
Milenar é exagero. Milenar é exagero. Mas milenar é exagero. Mas é secular. Pronto, é secular. Milenar é exagero. Mas ele é da tradição da cultura do nosso povo, historicamente, de um povo que não derrubou mais de 2% da sua floresta. E aí veio o governo do estado do Amazonas, na administração passada, e apresenta como grande panaceia da defesa ambiental o Bolsa Floresta, que gastou 10 vezes mais com a propaganda dele do que para pagar o Bolsa Floresta para o coitado do caboclo que está lá na área de preservação permanente. E aí eu trago uma reflexão. Será que um cidadão que na Amazônia derruba a floresta numa quantidade que tem algum impacto ambiental, ele troca essa derrubada por R$50 por mês? Será? Os nossos povos nativos vivem lá desde que isso aqui existe. E a floresta está 98% em pé. Portanto, nós temos que combater aquele que entra pelo sul, aquele que entra lá em Lábrea, aquele que entra do sul de Lábrea, aquele que entra lá no Apuí, Manicoré, para tirar madeira, aquele que está lá no Boca do Acre, desmatando tudo para criar gado. Portanto, não vai ser R$50 o coitado do cidadão que vive lá que vai resolver o nosso problema ambiental. E eu quero concluir aqui o meu discurso dizendo o seguinte: eu sou um entusiasta da ação ambiental do governo federal. O governo federal, nos últimos anos, fortaleceu muito a capacidade de ação e a capacidade fiscalizatória do IBAMA e hoje do Instituto Chico Mendes. Tem helicóptero, tem equipe, tem recurso, tem diária, tem apoio da Força Nacional, que é uma força especial que dá apoio às ações do IBAMA e do Instituto Chico Mendes. Agora, no meu entendimento, o helicóptero do IBAMA e do Instituto Chico Mendes tem que continuar pousando lá no Apuí, lá em Manicoré, lá em Boca do Acre, lá em Lara. Mas dentro desse helicóptero tem que ter um agente de fomento do Estado, tem que ter um responsável por assistência técnica do Estado, tem que ter um responsável por regularização fundiária, tem que ter um defensor público, para que você, ao tempo que faz a ação fiscalizatória, ofereça alternativa econômica para aquelas pessoas que vivem naquela área. E não existe alternativa econômica sem assistência técnica, sem fomento e sem regularização fundiária. O governo federal aprovou 2 anos atrás, com muita grita de significativos segmentos do meio ambiente. O governo federal aprovou 2 anos atrás a lei de regularização fundiária. Vocês sabem quantos imóveis o Terra Legal regularizou no estado do Amazonas em 2 anos? 3 imóveis. Em 2 anos, o Terra Legal no estado do Amazonas regularizou 3 imóveis. Eu disse isso para ele, eu debati com ele, eu participei do debate junto com ele, disse isso na frente dele e ele reconhece. Argumenta as suas dificuldades que não são dele, pessoais. Pelo contrário, o Luiz Antônio é um homem dedicado, comprometido, o responsável do Terra Legal. Agora, ele não tem o aparato instrumental necessário para fazer um trabalho de regularização fundiária num estado como o nosso, com as dimensões continentais como tem o estado do Amazonas. Eu costumo, nesses debates, dizer e usar uma frase do Exército. O Exército sempre usou a frase do braço forte da mão amiga. O braço forte do Estado fiscalizador das políticas ambientais já está lá no interior. E ainda bem que está, que não saia, que permaneça. Mas até hoje o homem do interior espera a mão amiga do fomento, da regularização fundiária, da assistência técnica, da defensoria pública, para que ele possa mudar a sua matriz, mudar a sua atividade econômica para uma atividade ecologicamente, ambientalmente sustentável e possa continuar sobrevivendo com um mínimo de dignidade. É essa a minha contribuição e vamos ao debate. Muito obrigado.